Boa noite, sejam todos bem-vindos. Essa é a estreia do programa Conexão Empresarial, que você vai acompanhar todos os sábados às 7h20 da noite aqui na tela do TH+, SBT Interior. E para a estreia desse programa, onde nós vamos falar sobre negócios, sobre empreendedorismo, eu tive a honra de ter o aceite desse grande empresário, Reinaldo Zanon, o rei das franquias, um empresário renomado, reconhecido, respeitado em todo o país e que nos dá a honra para essa estreia ser celebrada da melhor maneira possível. Reinaldo, muito obrigado nos recebendo aqui na sua casa. Eu sei que sua agenda é extremamente concorrida. Queria te agradecer de antemão pela sua receptividade e por abrir para os nossos telespectadores um pouco da sua vivência empresarial e profissional. Ô Joca, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui fazendo aquilo que eu mais gosto, né, que é falar sobre empreendedorismo para ajudar jovens a mudarem sua mentalidade, né, porque o empreendedor é quem gera riqueza, é quem paga imposto, é o que faz realmente a roda do nosso país girar. Então, para mim é uma honra. Muito obrigado, Reinaldo. Agora eu queria falar sobre, hoje as pessoas que te acompanham nas redes sociais, que conhecem o empresário Reinaldo Zanon, sabem que você chegou no topo, né? Acho que nem sei para onde mais você quer ir, porque você já conquistou, acredito que prosperidade, uma família, negócios prósperos e lucrativos, mas essa não foi sempre a realidade. Eu queria que a gente trouxesse um pouco como foi o começo, né, da Seguralta, uma empresa que você é uma empresa familiar, né, que você herdou do seu pai, mas você herdou quase que um problema, na verdade, né, porque você herdou uma empresa com dívidas, é isso? Exatamente, Joca. Só nas entrelinhas, né, como é uma empresa familiar, eu comecei a trabalhar com meu pai muito cedo lá, eu não gostava de trabalhar lá, e eu preciso contar isso porque isso fez a diferença na minha vida, nos meus negócios. Eu fui vender produto de emagrecer de uma multinacional americana, isso no ano de 2005, e lá eu aprendi tudo sobre vendas. Lá eu aprendi a vender, lá eu aprendi a me comunicar. Eu sempre fui muito tímido na minha infância, nunca gostei de falar em público. No colégio eu preferia que alguém apresentasse o trabalho, eu fizesse o trabalho, eu não queria ir lá na frente me expor e falar. E essa empresa me capacitou e me treinou, né, para eu poder me tornar a pessoa que eu me tornei hoje. Então, dois pontos essenciais. Lá eu aprendi que tudo na vida são vendas. O arquiteto, advogado, o médico que não sabe vender vai passar dificuldade, mas aquele que sabe vender e comunicar, ele terá sucesso. Então, eu aprendi muito sobre vendas. E segunda coisa muito importante, eu nunca tinha ouvido falar em mentor, né? E lá eu tive mentores. E o mentor é uma pessoa que está há 10 anos da onde você gostaria de estar. Então eu tive um direcionamento e isso assim foi crucial para que eu chegasse onde cheguei. A Seguralta já era uma empresa tradicional aqui em São José do Rio Preto, meu pai era presidente do Automóvel Clube, que é um clube renomado de Rio Preto, e eu virei vendedor de produto de emagrecer de porta em porta, já panfletei aqui em semáforo. Não foi fácil, porque as pessoas me viam e falavam, onde já se viu, filho de empresário, virou vendedorzinho de produto para emagrecer. Mas ali eu estava sendo preparado para chegar onde eu cheguei hoje, eu estava sendo capacitado. E como você mesmo disse aqui no início da nossa entrevista, a Seguralta na época estava com uma dívida de R$500 mil, então muitas pessoas falam, pô, ele herdou a empresa da família, sim, nós herdamos, mas eu herdei dívida. Então tem pessoas que falam assim, eu tô com dívida, eu falo, cara, tá tudo bem, eu também comecei, a empresa estava endividada, não era uma empresa falida, né, deixando claro aqui, mas estava endividada. Ela tinha uma geração de caixa, mas tinha uma dívida a ser quitada e a ser paga. Essa era a situação quando nós assumimos, né, a gestão da empresa. E agora, 2025, a previsão é de faturar R$1 bilhão. Em 2024, nós já faturamos R$1 bilhão. Somente falando de Seguralta, são 2.000 franquias, faturamento de 24 de R$1 bilhão. E para 25, nós queremos crescer aí 30% em relação ao ano anterior, fazer 1,2, 1,3 bi de faturamento. É claro que não existe uma fórmula fechada, e até se existisse, eu não sei nem se a gente poderia compartilhar, porque é o segredo de sucesso do Reinaldo Zanon empresário, mas quais são as características, assim, o que você percebe que fica claro para você que te propiciou chegar onde você chegou, sair de uma empresa com uma realidade de uma dívida de R$500 mil, que, como você disse, é normal, dívidas em empresas, não era uma empresa que estava quebrada,
mas é uma realidade bastante diferente de um faturamento de R$1 bilhão, né? Exato. Joca, cara, existe algo que fez total diferença na minha jornada. E isso foi a questão da espiritualidade. Independente de religião, eu respeito todas as religiões, mas quando a gente entende que tem algo maior, né, um Deus acima de todas as coisas, você começa a jogar outro jogo, porque eu tive dúvida se a gente deveria franquear o negócio da Segurauto ou não. Então eu fiquei nessa multinacional aí de 2005 até 2008. Em 2008, meu irmão me chamou para poder voltar para a empresa, que meu pai estava pensando em vender a empresa para poder quitar as dívidas e sobrar uma grana para ele poder viver. E meu irmão falou: "Rei, eu não sei fazer nada da vida, sou corretor de seguros, vamos franquear." Mas tinha um problema, naquela época, para você transformar o teu negócio em franquia, você precisava de um investimento de cerca de R$200 mil. E até tinha um sócio na época, um sócio minoritário, que o cara bateu na mesa: "Esses moleque agora vão terminar de quebrar a empresa, eu tô fora." Tanto é que nós abrimos a Zanon Franqueadora, que é uma franqueadora, porque esse sócio não quis. E meu pai já estava de idade e falou: "Também não quero, abre você e seu irmão." E nós abrimos e começamos. Aí 1 ano gastando dinheiro e nada acontecia. E na hora que eu pensei em desistir, aí Deus manda os anjos dele. Cara, mandou um homem chamado José Luiz Adame, o apelido dele é Joca, de José Bonifácio, que ele era contador, falou: "Escutei falar que vocês franquearam a corretora e eu tô querendo comprar uma franquia." Porque não estava dando certo, porque eu comecei atrás de quem já era corretor de seguro. E os corretores de seguros não queriam virar franqueado Segurauto. E aí eu peguei, com a vinda do Joca, eu mudei a chave. Eu falei: não, eu vou atrás de quem é contador, despachante, bancário, ex-bancário, quem está pensando em montar um negócio. Mas aí nós esbarramos num outro porém. Eu era muito novo, eu tinha 26 anos de idade e meu irmão 24. A gente não passava credibilidade. E faltava alguém que trouxesse a credibilidade, a imagem para a grandiosidade da Segurauto. Foi aí que 1 ano depois eu devolvi o dinheiro para o meu pai e falei: "Pai, agora eu preciso de mais R$400 mil." Ele falou: "Mas por quê?" Eu falei: "Nós estamos contratando o Paulo Henrique Amorim do Domingo Espetacular." "Olá, tudo bem?" E aí nós contratamos o Paulo Henrique Amorim para fazer o institucional. E aí foi virada de chave total no negócio. 1 ano depois que nós contratamos o Paulo Henrique Amorim, nós passamos de 120 franquias ativas. Foi aí que eu fiz o meu primeiro R$1 milhão efetivo, investido mesmo, e eu tinha 28 anos de idade. A minha maior riqueza é a minha família. Eu fui diagnosticado, eu não poderia ter filhos. Eu era infértil. E minha esposa, chegando perto dos 30 anos de idade, desesperada, e eu falei: "Amor, na hora certa vai vir." Porque eu tinha recebido uma profecia numa igreja que eu seria pai de um menino. Aí nós fizemos fertilização, né, in vitro, e aí, fertilização não, chama FIV, né, fertilização in vitro. Isso. E cara, eu vi colocando, a médica falou: "Ó, você tem pouco, seu espermograma é muito baixo, mas eu peguei o melhor óvulo", e eu vi colocando 2 embriões perfeitos, e não deu certo. E aí eu falei pra minha esposa: "Fica calma que na hora vai acontecer." A gente foi pra uma viagem em Barcelona, e eu nunca esqueço. Falei: "Tá feito", e é um moleque, o poder da palavra. Aí veio o Arthur, parto normal, natural. Depois eu pedi tanto um menino, veio o Davi. E pedi tanto um menino, veio o Pedro. Hoje eu tenho 3 filhos e isso para mim é a minha maior riqueza. Então eu diria que dinheiro é consequência. Como que você prospera? Servindo pessoas. Hoje as pessoas olham, né, meu padrão de vida, mas por trás do Reinaldo, do Gustavo e do Grupo Zanon, são mais de 3 mil franqueados. São, em média, 10 mil famílias que, direto ou indiretamente, dependem do nosso negócio. Então, quanto mais você serve, mais você prospera. Então, o dinheiro, óbvio que no começo você começa a trabalhar muito pelo dinheiro, mas hoje nós focamos sempre no propósito, em ajudar pessoas a mudar a mentalidade. E falando disso, até vem um flash aqui, só para falar de pessoas. Eu sei que nós vamos falar de negócios daqui a pouco também, mas ontem eu dei de presente um Rolex para um franqueado nosso, que ele me desafiou. Ele estava com R$4 milhões de comissão recebida, isso já estava quase no final do ano, e ele falou: "Se eu fizer 7 milhões, você me dá um Rolex?" Eu falei: "Eu duvido que você vai fazer." E eu estava certo, ele não fez 7, ele fez quase R$10 milhões.
de reais de comissão recebida. Ou seja, uma pessoa que acreditou no nosso negócio, entrou e através do nosso negócio mudou a sua história. Ele recebeu no ano passado quase 10 milhões de reais de comissão. Então isso não tem preço. É você poder dar oportunidade para outras pessoas. Reinaldo Zanon, esse grande empresário, falando com a gente sobre ele. Agora, daqui a pouquinho, no segundo bloco, a gente vai acompanhar um pouco mais o segmento de franquias, né? Ele que é referência nesse segmento, com tantos franqueados, e no segundo bloco vocês vão acompanhar isso, mas agora ele vai levar a gente até a empresa dele e vocês fiquem aí com a gente. Até já! Estamos de volta, batendo esse papo super interessante com o rei das franquias, Reinaldo Zanon. Vocês viram aí no final do primeiro bloco um pouco da paixão do Reinaldo, que são os carros. E a gente teve esse passeio maravilhoso com o Rolls-Royce Cullinan. Cullinan, isso aí. Quanto no Brasil? Esse é o segundo do Brasil, né? Na configuração dele ele é o único, mas tem 2, modelo 2025, o meu é o segundo. Bom, essa paixão custa. E para manter tudo isso tem muito trabalho por trás, né? A gente sabe que você trabalha empenhado. A gente está aqui no Grupo Zanon agora, inclusive, ele estava me contando, sempre que está em São José do Rio Preto, está no escritório, tem escritório em Barueri para atender São Paulo e também nos Estados Unidos, em Orlando. Em Orlando, exatamente. Agora vamos falar sobre o Grupo Zanon, né? Quando que ele surgiu e quantas franquias vocês já ajudaram a formatar desde então, Reinaldo? O Grupo Zanon foi fundado em 2014, né? Nós temos algumas marcas próprias, que é a Seguralta, a SegCred, a SegEnergy, a Reina Realty, que é uma imobiliária. São mais de 3 mil franquias próprias do nosso grupo. E nós também formatamos empresas, ajudamos empresários a transformarem seus negócios em franquias. Nós já fizemos mais de 200 formatações, ou seja, transformamos negócios locais em redes de franquias. Reinaldo, esse universo de franquias chama a atenção de todo mundo, né? Todo mundo que pensa em empreender, acho que a primeira pergunta que se faz é: será que se eu montar uma franquia não é mais fácil? Qual que é o cuidado que um profissional que está se desligando de uma empresa, alguém que juntou ali um dinheiro ao longo da vida e quer empreender e tem o formato da franquia como algo que chama atenção, realmente é muito interessante, mas tem alguns cuidados, né? O que o franqueado, ou quem quer ser um franqueado, tem que pensar ali, fazer o deverzinho de casa antes de pensar em ter uma franquia? Bom, a primeira coisa é entender que franquia não é investimento, é um negócio que existe risco, que você vai montar, vai ter que trabalhar, só que o risco ele é menor do que você montar algo por conta, porque você já vai ter uma marca forte, você vai ter suporte. Aqui atrás mesmo é o nosso time de apoio a franqueados. A chance de êxito é maior, mas existe risco. E quando você for escolher um negócio, escolha algo que você tenha afinidade. Por exemplo, eu não teria um restaurante, porque eu tenho hábito diurno. E normalmente em restaurante você precisa ficar até tarde, né, no restaurante. Eu durmo cedo, eu 9h30, 10 horas no máximo eu já estou dormindo. Então busque algo que você tenha afinidade e olhe quem é a franqueadora, quem é essa empresa, há quanto tempo eles já estão no mercado, se eles dão suporte, olhe os franqueados dessa rede, se tem franqueados tendo sucesso, porque se você compra uma franquia de uma franqueadora desconhecida e muito pequena, você vai sentir mais do que você pegar algo de uma empresa que já é sólida e já é conhecida no mercado, né? A Seguralta, que é uma das nossas marcas, ela já está há mais de 50 anos no mercado, 2 mil franqueados. Então isso ajuda quem entra no negócio, já entra em um negócio sólido e forte. O quão interessante é, por exemplo, eu penso em ter uma franquia, venho aqui discutir as possibilidades. Tem gente que pensa assim, vou montar uma franquia que não tem em Rio Preto, ou que não tem em Araçatuba. Mas eu acredito que seja justamente o contrário, né? Quanto mais empresas operando no universo ali da região, mais a marca é consolidada, mais as pessoas têm reconhecimento de marca. Bom, pelo menos essa é a minha impressão. Isso é fato? Isso é um fato, porque você vê o McDonald's mesmo. Hoje não tem mais praça. Quem quer ser um franqueado no McDonald's, você não consegue encontrar praça. Só que em Rio Preto tem 8 lojas. Então, quanto mais presença essa marca tem na região, mais forte e sólido é esse negócio.
Perfeito. E para quem pensa, tem empresas já familiares, consolidadas, restaurantes, enfim, em diversos segmentos, farmácia, que a pessoa pensa, bom, e se eu escalar esse negócio franqueando, né? Qual que é o processo mental aí que esse empresário tem que passar para ter êxito na possibilidade de se tornar, assim, um franqueador e não um franqueado? Então, é muito interessante a sua pergunta. Existem duas coisas. Uma coisa é você formatar e transformar o seu negócio em franquia, que é fazer a parte de circular de oferta de franquia, contrato de franquia, manuais. Esse processo leva-se, em média, 6 meses. E outra coisa é você operar e escalar o negócio, né? Então, a maioria das empresas, o que eles fazem? Essa primeira etapa. Formata, transforma em franquia, tá aqui, tudo pronto, manual, agora você segue. Nós temos um programa no Grupo Zanon que chama Billions Franchising. Qual que é o objetivo desse programa? É ajudar a pessoa a criar uma rede que tenha um faturamento bilionário, assim como nós fizemos também. Então, além dessa primeira etapa, que é a formatação, a pessoa que fica dentro desse programa, a gente faz um acompanhamento durante 12 meses, onde eu trago os nossos profissionais que ensinam sobre vendas, como formar um time de expansão, operação, gestão, implantação. Então a gente faz um acompanhamento de 12 meses junto a esse empresário. Então a chance da pessoa que realmente conseguir escalar é muito maior, porque você não pega um negócio pronto e fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Nós, quando iniciamos, eu não tinha ninguém como referência para nos ajudar. Tinha uma única pessoa, né, que era o José Carlos Semenzato, até fui conversar com ele, ele me deu algumas dicas, mas não existia um programa como um Billions Franchising, por exemplo. Então a gente foi quebrando a cabeça, ajusta aqui, erra aqui, acerta ali, e com isso a gente consegue ajudar mais a pessoa realmente, que realmente quer escalar, não só formatar, mas pegar na mão dele durante esses 12 meses e ensinar tudo aquilo que a gente faz aqui dentro do Grupo Zanon. Esse é o diferencial do Grupo Zanon, você acha? Com certeza, cara. Com certeza é um dos diferenciais, né? Porque não adianta. A prática leva à perfeição. Quanto mais você pratica, melhor você fica. E nós já estamos aí há praticamente 15 anos nesse mercado do franchising praticando. Então a gente aprendeu alguma coisa, né? Ao longo desses 15 anos. E é isso que a gente ensina para os nossos franqueados. Tanto é que além de Brasil, não é só Brasil, é Estados Unidos, estamos expandindo a Europa, temos uma sede do Grupo Zanon em Orlando, com negócios lá. Lá também a gente transforma empresas locais americanas em franquias. Nós também fazemos esse processo do franqueamento e do Billions Franchising USA nos Estados Unidos. Um caso recente para a gente compartilhar aqui? Cara, a Cheirinho Bom, que é uma rede de cafeterias aqui do Brasil, né, é a maior rede de cafeterias do Brasil, são 1.000 unidades no Brasil e eles queriam expandir nos Estados Unidos e eles nos procuraram e lá nos Estados Unidos nós somos sócios da Operação Estados Unidos. No Brasil eu não sou sócio dele, mas nos Estados Unidos nós somos sócios da Cheirinho Bom USA. Falando agora em franquias, né? Como tudo, o mercado tem altos e baixos, tendências. O mercado de franquias também segue esse padrão de comportamento. De repente, a tendência é alimentação, de repente a tendência é saúde. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Cara, tem as modinhas, né, que eu falo, né? Vieram a febre dos food trucks, aí começaram a abrir um monte de food truck, hoje você não vê mais tantos food trucks. Outra modinha que veio era as paletas mexicanas. Veio e foi embora. E o negócio de iogurte natural também, teve uma época que era uma febre e aí já não durou, né? Eu sempre falo para alguém que vai investir em algo, que seja algo que tenha uma tendência duradoura, né? Por exemplo, seguro é necessidade. A pessoa sempre vai precisar proteger seu patrimônio, seguro de saúde, seguro de vida, seguro do carro. Energia solar está em alta, nós temos também uma operação que é a Seg Energy. Tem também a área de estética, beleza, depilação, odontologia, o que é cuidado pessoal e estética, isso é algo que vem para ficar, não é moda. Então, quando você investe em algo que é tendência, então você não tem essa questão da modinha, veio, depois sumiu, desapareceu, não. O negócio vem para ficar porque a população precisa daquele produto, daquele serviço.
Reinaldo, a gente está aqui no Grupo Zanon agora, a gente está vendo essa equipe toda trabalhando aqui atrás. Você já me falou que entre o Grupo Zanon e os franqueados são 3.000 pessoas, né, direta e indiretamente ligadas ao grupo, é isso? São mais de 3.000 franqueados. Se você colocar que cada um tem 2, 3 colaboradores, nós estamos falando aí que 10.000 pessoas são beneficiadas diretas ou indiretamente através do Grupo Zanon. Quando você tem que escolher alguém para fazer parte da sua equipe, o que você leva em consideração? Cara, primeira coisa, pessoa que tenha vontade de crescer, tenha desejo ardente de crescer, mudar de vida, de prosperar, principalmente se for na área comercial, né? Você precisa trazer uma pessoa que tem vontade, força de vontade para crescer, porque aí você consegue ajudar. Pessoas que não são acomodadas, sabe? Pessoa que quer fazer mais. Então a gente busca esse perfil, né? Não olho somente currículo, porque às vezes a pessoa pode ter um currículo lindo e maravilhoso, só que no dia a dia não é tudo aquilo. Então tem algumas perguntas ali, alguns macetes que a gente usa para poder identificar o perfil de cada um, né? Teste comportamental. Soft skills, né? Que o pessoal fala hoje, a capacidade de trabalhar em equipe, de saber ter um líder ou de liderar ali um projeto. Eu acho que isso é muito importante, né? Com certeza, com certeza. Reinaldo, muito obrigado. Foi uma alegria, uma honra, como eu te disse. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua agenda. Eu sei que daqui a pouquinho ele já tem reuniões, tem viagens aí marcadas para os próximos dias. Foi uma alegria, uma honra enorme para mim tê-lo como meu primeiro entrevistado na estreia do programa Conexão Empresarial. Eu sei que assim como foi para mim, as pessoas que estão nos assistindo também tiveram aí não só uma aula de business, de negócios, mas também de valores de um empresário comprometido com o bem-estar da equipe e de todo mundo que está à sua volta. Parabéns e muito obrigado. Obrigado a você, foi um prazer. Obrigado. Olha só, não terminou ainda não. Eu fui convocado a fazer o que todo mundo faz aqui no Grupo Zanon quando uma venda é efetivada, que é bater o sino e descer esse tobogã. E eu vou fazer isso com vocês para celebrar o sucesso do primeiro programa Conexão Empresarial. Vamos lá? Ai, meu Deus. Descendo com o pé direito para celebrar o sucesso do primeiro programa Conexão Empresarial com Reinaldo Zanon. Espero vocês sábado que vem às 7h20 da noite, aqui na tela do TH+, SBT Interior. Valeu!